Simbora continuar. Toda hora eu aproximo e aí eu afasto o telefone de mim. Página 214, a gente vai começar a entrar então em organização do sistema nervoso, tá? Ele é organizado em diferentes formas, em diferentes partes. Então, nós temos a parte central e a gente tem a parte periférica, né? A parte central é a parte de cima, tá bom? Ele vai começar aqui em cima, um pouquinho acima aqui, na direção dos nossos ombros, nas costas, certo? E na cabeça, que é onde está o nosso encéfalo. Então, a gente tem parte central do sistema nervoso e a gente tem a parte periférica, que vai ser daqui para baixo, certo? Duas partes. E aí a gente vai começar pela parte central do sistema nervoso, então marca texto. A parte central do sistema nervoso é o principal centro de comando do corpo humano. Ele recebe informações de diferentes regiões do organismo, interpreta-as e envia as respostas. E, além disso, é a área relacionada às emoções, aos pensamentos e ao armazenamento de informações, que é a nossa memória. Por quê? Por conta do nosso cérebro. Então, qual é a parte central do nosso sistema nervoso? A gente já sabe que é a parte que é comandada pelo encéfalo, pela medula espinal, tá? É onde a gente recebe várias informações e envia várias respostas para o restante do nosso corpo, e a gente já sabe que está relacionado não só à nossa memória quanto às nossas emoções, ou seja, exatamente tudo. Ele é o carro-chefe, tá? Então, a gente já sabe que a parte central é a parte principal e fundamental, tá bom? A gente tem a parte periférica, mas sem a parte central, a gente não consegue sobreviver, tá bom? E aí a gente vai começar a entender um pouco de medula espinal, né? Que é essa medula que fica um pouco atrás aqui do nosso pescoço. E ela é protegida pela coluna vertebral. Então, além de manter uma comunicação com a nossa cabeça e outras partes do nosso corpo, ela vai receber alguns estímulos do ambiente. O que acontece com a nossa medula espinal? Às vezes, algumas pessoas sofrem acidente e aí dá um mau jeito no pescoço. E essa pessoa fica tetraplégica. Por quê? Porque atinge essa medula e a pessoa não consegue se movimentar do pescoço para baixo. Nada se movimenta, tá? E quando é paraplégico, é porque atingiu a parte periférica do sistema nervoso. Ela consegue movimentar pescoço e braços, mas não consegue movimentar as pernas, porque infelizmente atingiu a parte periférica. Por isso é que é muito importante o nosso sistema nervoso. E a gente tem os óbitos, que são as mortes cerebrais. O que acontece? A pessoa tá com os órgãos, o coração está batendo, tá? Mas o cérebro, ele morreu. Ele não faz mais essas coisas que a gente está vendo aqui. Ele não recebe informação, ele não envia informação, ele não manda mais nada para os órgãos, e os órgãos estão batendo, mas o cérebro foi. Então, infelizmente, é decretada a morte cerebral por isso, porque não tem como a gente ficar vivo sem o cérebro, não é só o coração, porque até a frequência cardíaca e respiratória, lembra que a gente falou disso há uns minutos atrás? O nosso sistema nervoso, ele comanda. Se não tem sistema nervoso, se não tem encéfalo para receber essas mensagens e enviar para o corpo, infelizmente essa pessoa já virou estrelinha, tá certo? E aí na página 215 a gente vai falar exatamente do encéfalo. Então, com marca-texto, o encéfalo humano, ele é protegido pelo crânio, tá? Que é esse osso aqui da nossa cabeça. E ele pode ser dividido em telencéfalo, cerebelo, tronco encefálico e diencéfalo, tá? Então é só vocês acompanharem. Por exemplo, a gente tem o tálamo e o tálamo, ele está aqui, tá? É só a gente correlacionar os números com o da imagem que a gente vai conseguir acompanhar e entender as partes do encéfalo. Então, a gente tem o diencéfalo, que tá o tálamo, o hipotálamo e a glândula pineal. A gente tem o telencéfalo, vamos ter o cerebelo,
e a gente tem o tronco encefálico, que dentro do tronco encefálico a gente tem bulbo, mesencéfalo e a ponte. Mas, tia, eu vou ter que gravar tudo isso? Não. Mas eu preciso que vocês gravem e entendam sobre o encéfalo, tá? E aí, cada pedacinho do nosso cérebro, ele comanda uma parte do nosso corpo. Por exemplo, o tálamo, ele vai auxiliar na nossa consciência, né? O hipotálamo, no deslocamento de alimentos do nosso sistema. Olha que doido, lá na nossa cabeça ele coordena lá o nosso estômago. A gente tem o telencéfalo, né, que a gente comumente chama ele de cérebro, que é onde a gente processa informação sensorial e controla os músculos do nosso corpo, o nosso esqueleto. A gente tem cerebelo, que coordena os nossos movimentos. Então, cada pedacinho do nosso cérebro comanda uma parte do nosso corpo em favor de movimento, armazenamento e processamento. E na página 216, a gente vai falar da parte periférica, que é daqui para baixo. Então, com o marca-texto, vocês marquem aí. A parte periférica do sistema nervoso é responsável por encaminhar os impulsos nervosos até a parte central e reencaminhar as respostas aos diferentes órgãos e estruturas do corpo humano. Lá embaixo, de novo, marca texto. Essa parte do sistema nervoso é formado principalmente por nervos e gânglios, tá? Então, enquanto a gente tem os neurônios para mandar lá, para mexer na parte central, aqui na parte periférica a gente já não trabalha com os neurônios, tá? Através dos hormônios. A gente já vai trabalhar com os gânglios, tá bom? E ele vai comandar da parte de baixo do nosso corpo, né? Que a gente já ouviu nossa mãe falar, que é a famosa espinha. Então, quando a mãe vai ganhar um bebê e vai fazer cesariana, que é um tipo de cirurgia de parto, elas tomam uma injeção que é a RAC na espinha, que é exatamente aqui, bem no meio das costas. Para quê? Para anestesiar a parte periférica, que é da cintura para baixo, para poder fazer a abertura do útero e o neném sair sem que ela sinta dor naquele momento. E aí, ele vai vir complicar um pouquinho mais, dizendo pra gente que a parte periférica ela é dividida em autônoma e somática. A parte autônoma, ela envolve os nossos músculos, tá? Então, músculo cardíaco, músculos lisos, é a parte autônoma que comanda. Lá na 217, na página lá em cima, vai falar: a divisão autônoma transmite impulsos nervosos que controlam o coração e outros órgãos, como os que compõem o sistema digestório, tá? O respiratório e o urinário, que têm atividades involuntárias. Além disso, variações do tamanho da pupila da nossa vista. Os comandos eles vão partir da parte central do sistema nervoso. Assim, todas as partes do sistema nervoso vão trabalhar de maneiras integradas, tá bom? Então, até da parte periférica, ele manda para a parte central, que é o nosso cérebro, certo? Então, a gente tem a parte central, que é o nosso encéfalo, lembra aí a medula aqui do pescoço? E a periférica, a gente tem a parte de baixo. Então, essas informações juntam todas na nossa cabeça, elas se encontram no encéfalo e aí o encéfalo, o cérebro, ele manda as informações juntas de tudo. E aí volta para o nosso corpo já em forma de movimento, em forma de tudo aquilo que a gente está com necessidade de fazer, tá bom? Não significa que minha parte aqui, da minha medula aqui do pescoço, vai mandar uma mensagem para cá. E aí depois a da parte periférica. E aí quem chegar primeiro não é assim, porque senão a gente ou ia andar ou ia mexer o braço. Mas a gente consegue mexer braço e perna ao mesmo tempo. Por quê? Porque tanto a parte central como a periférica, elas mandam as respostas juntas, chega junto e o cérebro manda junto. E a gente consegue fazer tudo em conjunto e integrado, tá bom?
A parte somática, ela vai transmitir informações até a parte central e também os nervos que vão levar as respostas para os nossos músculos, para o nosso esqueleto, tá? Que foi o que eu acabei de falar. Não é uma corrida de quem chega primeiro, tá? Tanto a parte central quanto a parte periférica manda a mensagem junto, o cérebro ele recebe, entende, envia a resposta junto e a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enxergar, falar, respirar, andar, tá bom? Por isso, porque o nosso corpo, o nosso sistema nervoso, ele é muito inteligente, tá? Então, uma das coisas que a parte somática ela trabalha é o nosso reflexo. Ou seja, se eu pegar esse lápis e jogar, se você estivesse perto de mim, talvez você ia conseguir segurar, talvez você fosse se assustar. Isso é reflexo, certo? E esse reflexo, ele está ligado à nossa parte somática. E por hoje é só isso tudo, tá bom? Vocês podem seguir, se não tiver dúvida, para a página 220, 221 e fazer a atividade do livro. Se Deus quiser, a gente responde tudo hoje, tá bom? Muitas saudades de vocês. Beijo!